Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 9 de abril. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar o canal. Asher diz a Zaki que está indo para Meroé e quer saber a verdade antes de partir. Conta que ao voltar para casa, encontrou o pai morto diante de Nebuzaradan. Pede que Zaki explique o que houve. Zaki começa a relatar o caos da invasão, o plano de fuga do pai. Zaki revela que seguiu Joana e não Asher, e mente ao dizer que procurou por ambos. Conta que ao retornar, viu o pai de Asher sendo levado e tentou salvá-lo com uma flecha, mas acabou acertando o pai de Asher. Depois, ele viu Asher chegando e Nebuzaradan incendiando a casa. Zaki pede perdão, mas Asher o acusa de mentir e esconder que ele havia sobrevivido. Diz que Zaki pensou apenas em si e nunca colocou Joana em primeiro lugar. Zaki insiste que só mentiu para protegê-la. Asher diz que Zaki salvou sua vida, mas isso não apaga o que fez. Com raiva, o agarra pelo pescoço e afirma que jamais o perdoará. Joana diz a Absalom que aquela noite foi horrível. Absalom concorda, dizendo que achou que não escaparia. Joana lembra que muitos não conseguiram e se recorda do momento em que encontrou o pai de Asher, perguntou por ele, e Zaki respondeu, com pesar, que ele estava morto. Ela conta que Zaki teve que arrastá-la de lá. Foi quando perdeu o grande amor da sua vida. Zaki diz a Asher que o problema é dele. O príncipe diz que não pode mais esperar. Asher vai embora e Zaki, desesperado, chora e quebra tudo. Absalom consola Joana, que diz que ambos precisam seguir em frente. Ela deve esquecer Asher. Joana diz que ele Dana. Absalom afirma que ninguém a amará como ele. Joana responde que só Deus sabe. Zelfa chega e pergunta se Joana foi ver Zaki. Joana diz que veio ver Absalom, mas fica feliz em vê-la. Zelfa oferece biscoitos e a convence a ficar. Absalom diz que vai trabalhar. Joana pergunta das ferramentas. Ele responde que vai buscá-las e depois vai à oficina. Joana acha seu comportamento estranho. A rainha entra aflita, dizendo ter um assunto urgente. Neusta parece muito nervosa. A rainha pergunta o que houve. Neusta diz que está indignada com Rabissares, que está tratando o príncipe como prisioneiro comum, sem visitas e sem comida digna da realeza. Aspenais avisa que o rei aguarda na sala do trono. A rainha garante que vai resolver a situação, e Neusta agradece. Mesaque pergunta se Daniel já falou com o rei. Daniel diz que o rei autorizou os casamentos. Sadraque pergunta sobre o sumo sacerdote, e Daniel diz que ele tentou contestar, mas não conseguiu. Abednego pergunta se já pode buscar Naomi, e Daniel responde que precisam esperar Beroso trazer os documentos. Ele também está ansioso para tirar Lia da casa da lua. Mesaque comenta sobre passar nas agulhas de Dalila, e os amigos zoam, dizendo que ele engordou com os quitutes. Mesaque diz que come e não engorda. Beroso entra irritado, dizendo a Samu que o rei permitiu que 2 escravas se casem com o governador e um amigo dele. Samu diz que não se surpreende, hebreus sempre escolhem o improvável. Beroso reclama que está cada vez mais difícil conseguir escravos para as obras. Samu pede que ele não exagere. Beroso diz que o que o incomoda é o prestígio crescente do governador. Samu tenta acalmá-lo, dizendo que casado, talvez ele se distraia e pare de atrapalhar os negócios. Beroso concorda, mas pergunta se alguém descobriu sobre o envenenamento do lobo de Judá. Samu diz que não. Ele então questiona se há problemas com Nitocris, já que Darice comentou que ela esteve com Samu. Ela responde que a princesa insiste em atormentá-la, mas nada que mereça atenção. O rei diz à rainha que autorizou o casamento do governador e ofereceu os jardins para a cerimônia. A rainha diz não se importar e pergunta quem será a noiva. O rei responde que é a escrava que cuidou dele quando estava doente. A rainha ri e diz que agora ela poderá usar oficialmente a piscina do harém. O rei comenta que os sábios também se casarão no mesmo dia, e Aspenais diz que pelo menos haverá apenas um banquete. O rei informa que Daniel quer que tudo siga os costumes hebreus, e ele não vê problema, pois respeitam as tradições de outros povos. A rainha menciona que Neusta se queixou porque Rabissares proibiu visitas e refeições especiais a Joaquim. O rei diz que não deu essa ordem e pede que Arioque investigue. A rainha insiste, pois não quer Neusta importunando mais. Zaki vai falar com Nebuzaradan. Ele acusa o oficial de matar a mãe e o irmão de Asher. Nebuzaradan diz que em guerra não há espaço para compaixão, e pergunta se Zaki entende o que é um campo de batalha. Zaki responde que sua infância já foi uma luta e que sempre viveu à sombra do irmão babilônico, o filho perfeito. Nebuzaradan provoca: "Você queria me matar quando acertou o pai do Asher, não foi?" Zaki explica que tentou defender um homem que admirava, sem saber que o oficial era seu irmão.
Nebuzaradã pergunta, se soubesse teria feito diferente? Zaque diz que discutir isso agora não muda nada. Nebuzaradã afirma que Zaque escolheu um lado naquele dia, matou o hebreu e avisou Joana da morte do rival, como o pai dele faria, aproveitando oportunidades. Zaque rebate que isso não é elogio. Nebuzaradã diz que no fundo, gosta dele e que tentou até livrá-lo do lobo de Judá. Zaque diz que Asher vai deixar a Babilônia de vez. Nebuzaradã aconselha, esqueça Jerusalém, case com uma esposa rica e faça o pai sentir orgulho quando se encontrarem no além. Zaque apenas ouve, pensativo. Evil desabafa com Shamiran, dizendo sentir cada vez mais o perigo ao redor. Ela responde que o prestígio deles atrai inveja. Evil confessa que quer sair gritando que será pai, mas precisa se controlar. Shamiran o consola, dizendo que em breve todos saberão. Evil promete que protegerá o filho a qualquer custo, pois ele será a maior alegria de suas vidas. Zelfa comenta que Fassur é um verdadeiro assustador de crianças, um horror. Lamenta que ele não tenha sido o único monstro a causar dor. Diz que Jeremias o chama de terror por todos os lados com razão. Joana pergunta se ele ainda aparece por lá. Zelfa diz que às vezes, mas espera que Dona Helga não o receba mais. Zelfa muda de assunto e pergunta dos biscoitos. Joana elogia, estão maravilhosos. Zelfa comemora, mas diz que nada supera os pães de mel da senhora Marta, sua mãe, uma cozinheira inesquecível. Curiosa, Zelfa pergunta por que Joana terminou com Zaque. Joana diz que sabia que não daria certo. Zelfa lembra que ele a ama, mas Joana diz que não pode forçar um sentimento que não existe. Zelfa então pergunta, se Asher estivesse vivo, acha que teria se casado com ele? Joana responde que não terminou com Zaque por causa de Asher. Zelfa comenta, mesmo assim, tudo teria sido tão diferente. Ilana pergunta se Matias saiu. Gadize responde que ele teve um compromisso. Ilana quer saber como Dana está. Dana diz que vai tecer para ocupar a mente. Ilana diz que ela ainda encontrará um bom rapaz. Ilana também pergunta por Rebeca. Dana diz que saiu com Urzabum para distrair o cunhado. Evil alerta Shamiran que não podem se descuidar com Nebuzaradã. Shamiran diz que mal conseguiu dormir depois do que ele contou, o cunhado assistindo ele ser atacado pela leoa e ainda levando o crédito pelo salvamento. Ela pergunta se Evil vai confrontá-lo. Evil diz que não adiantaria, é a palavra de um escravo sumido contra a de um oficial. Shamiran questiona se ele acredita no jardineiro. Evil responde que sim, mas que fingirá não saber, melhor manter os inimigos por perto e sob controle. Shamiran concorda, se Nebuzaradã se sentir ameaçado, pode se tornar mais perigoso. Evil diz que se ele achar que pode manipulá-lo, será mais fácil vigiá-lo. Rabissares pergunta a Zaque se estavam falando de Asher e se ele vai mesmo partir. Zaque confirma e diz que espera que seja de vez. Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!